dia, boa tarde, boa noite. Se você não me conhece, prazer, sou Cacau, eu sou um profissional de educação física e eu faço conteúdo sobre a prática da atividade física. Esse vídeo faz parte do meu projeto Semana Mundial da Conscientização do Autismo. Sim, seria bom eu mudar esse nome é muito comprido, no qual eu abordo sobre o autismo e a relação dele com a atividade física durante 7 dias, como se fosse uma contagem regressiva até o dia 2 de abril de fato. Dá aquele aquecimento pro movimento, sabe? Enfim, essa aqui é a primeira entrevista. Eu estou entrevistando a Vivian. Ela treina musculação e também faz treinamento funcional. E aqui a gente aborda um pouco sobre as experiências dela com a prática. Como é que ela se sente em relação ao treino? Como é que ela chegou ali? Se ela tinha alguma questão na hora de fazer a prática? Se ela tinha alguma familiaridade, afinidade, desafios? Como é a sua relação? Enfim, chega de mim apresentando, afinal, agora tem que passar a palavra para a entrevista. Até logo e até amanhã. Por favor, você pode se apresentar aqui. Pode se apresentar pra mim. Tá. Qual é seu nome? Um pouquinho de você. Eu sou a Vivian, eu tenho 47 anos, sou psicóloga clínica e eu sou autista a nível de suporte 1. Também sou TDAH e, enfim, acho que é isso. Certo. Você pode me contar um pouco sobre como é a sua experiência com a prática de atividade física? Começou, quais foram as práticas? Eu passei muito tempo da minha vida pensando que esporte não era pra mim, né? Porque eu fui diagnosticada adulta só. Então, quando criança, eu era uma criança muito tímida, muito quietinha, muito sensível. Então, eu não gostava de correr no meio dos outros. A aula de educação física pra mim era uma tortura. Porque eu era a última a ser escolhida ali, porque eu não tinha coordenação nenhuma, equilíbrio, muito complicado. Um pouco competitiva, né, ainda? Então, e assim, a própria parte da competição com outras pessoas eu não gosto, né? Então, eu não gostava de parte de exercício físico. E aí eu cresci achando que não era pra mim, né? E aí depois, já nunca entrei na academia, tentei fazer aula de dança. Terrível, porque eu não tenho coordenação e equilíbrio. Fora que também, assim, eu como não sabia da questão do autismo, o ambiente também era muito barulhento, era incômodo, enfim, então não era. E a musculação, algumas vezes eu parei, porque na verdade, eu não via muito sentido, e as coisas precisam fazer sentido pra mim. Certo. Se eu não entendo porque eu tô fazendo aquilo, eu vou desmotivando, entendeu? Por que raiz eu tô levantando esse peso lá pro teto? Então, isso tem muito também, assim, de como é passado o treino, sabe? Eu acho que na explicação, sabe, é claro ou não, né? Às vezes eu tenho dificuldade de entender logo de cara, ou de decorar mesmo, né, os treinos, então... hoje eu entendo que eu preciso ter um pouquinho de paciência comigo também, preciso arrumar alguém que me ajude nesse sentido, né? Porque senão não tem como. Em relação a isso, o que te pegou mais assim na musculação que fez você gostar? É a prática que você tá fazendo agora, né? Você faz alguma outra ou não? Eu faço treinamento de força, né? A musculação e funcional ali. Certo. Então eu acho que pra mim o que eu gosto mais primeiro por ser uma atividade individual, certo. Isso pra mim é importante, porque eu gosto de me concentrar ali no que eu tô fazendo, né? E outra que eu acho que os benefícios que traz, assim, eu consigo perceber aquela questão de se desafiar, cada dia um pouquinho mais forte ali, sabe? Não é uma coisa que você percebe do dia pra noite, mas daqui a pouco você tá percebendo até no dia a dia, né? Então eu acho que isso me estimula, sabe? É legal. Daqui 3 passos a gente dá um mortal pra trás. Nunca aprendi da estrela. Olha, já temos um novo objetivo aqui. Eu tentei fazer ginástica olímpica na escola, na época de escola, mas algumas coisas eu consegui fazer, mas equilíbrio não é meu forte, né? Então, próximo objetivo de treino. E quais são os maiores desafios que você sente, considerando? Eu sei que você teve o diagnóstico diagnóstico tardio, mas o que você consegue observar que você tinha mais de desafio, você falou da educação física que você escolheu por último, tinha problema de coordenação, mas alguma outra questão que você sentia era muito difícil?
Então, para mim ainda é hoje desafiador, né? Como eu falei, ter que ir para um lugar, mesmo que a atividade seja individual, mas ter que ir para um lugar onde tem mais pessoas, sabe? Não é confortável para mim. Então, eu aprendi a respeitar, né, essa forma que funciona. E hoje eu busco algumas formas de me sentir um pouco melhor. Então, eu procuro ir num lugar num horário onde está mais vazio, né? Procuro ir de fone, porque Com a lâmpada diluída, né? o fone com um abafador, e eu também coloco alguma coisa ali, um ruído, alguma coisa para eu ouvir, porque puxa meu foco se tem outra pessoa conversando e me incomoda muito. Né? Tem pessoas que, enfim, elas estão no ambiente delas, elas têm direito de falar do jeito que elas querem, né? Mas tem pessoas que falam mais alto, né? Que jogam o peso, faz barulho. Então isso dói como se fosse físico em mim, sabe? Então com fone, pra mim, eu fico mais tranquilo. E o que mais? Eu acho que a constância também, né? O vir todo fazer dia, porque eu sempre tive uma questão muito complicada com atividades que eu não via fim, assim, sabe? É que eu pensava, nossa, mas eu vou ter que fazer isso pra sempre, né? Porque eu acho que antes eu buscava um resultado. Hoje eu percebo que é legal se curtir o dia a dia ali também. Né? Isso que eu te falei, de se desafiar, de perceber que você vai evoluir. É bem bacana. Então, acho que Pouquinho em pouquinho, né? esses pontos, eles ajudam, né? E vários desafios hoje são esses mesmo, assim. E principalmente dias que eu não tô muito bem, que eu tô mais incomodada, né? Também conseguir lidar, né, com esse ambiente, com outras pessoas ali, né? Enfim. Mas é em todo lugar, né? Eu acho que a academia a gente acaba tendo mais contato, mas todo lugar é assim. E o que você, conforme você foi treinando, o que você teve mais constância na academia, né? O que você sentiu que teve de melhora na sua vida fazendo esse exercício de forma constante? Nossa, a primeira coisa que me vem à cabeça quando você pergunta é a força. Que isso é muito legal, muito bacana. Você percebe que uma ladeira ali que você subia com mais dificuldade, você consegue subir melhor, né? E eu também voltei, né, a treinar e peguei mais firme depois que eu parei de fumar, eu sou ex-fumante. Então, o meu condicionamento estava muito prejudicado, a minha força. Então, você perceber dia a dia, fazer as coisas do dia a dia, assim, sabe? Uma faxina em casa, né? Você fazer uma faxina e ficar morrendo, sabe? Então, ir no mercado, enfim, sair, dançar e ter disposição para isso. Meu sono mudou, hoje eu consigo dormir muito bem, porque eu sempre tive muito problema para dormir. Insônia? Muito isso. Enfim, insônia e às vezes acordar de madrugada, ter aquele sono inquieto, então regulou muito meu sono. Eu acho que até a minha relação comigo, né? Porque quando você começa a perceber que tem coisa que você pode fazer sim. Eu como falei pra você, eu achava que esporte não era pra mim, né? E eu posso fazer, eu consigo, eu tô cada dia, né, um pouco melhor no que eu tô fazendo ali. Eu acho que isso muda, né, a tua relação com você, isso é muito legal. A gente não presta muita atenção no nosso corpo quando a gente não treina, mas se a gente for parar pra pensar, né, a gente fica ali parando pra prestar atenção. E quando você treina, você lembra de músculo que nem você sabia que existia, né? Mas é muito legal, porque isso treina a tua relação com o seu corpo, entendeu? Isso é bacana. Você começa a reconhecer, nossa, tá doendo todo meu braço, não tenho mais ele. Então, e tem que fazer sentido, como eu te falei, né? Às vezes eu tô fazendo um exercício ali, né? E eu gosto de saber algo, mas isso aqui vai doer aqui, porque tá pegando aqui, faz sentido, entendeu? Você também vai Você aprender um pouquinho sobre você também. treina um exercício de antebraço, tá sentindo o ombro, pera. Aí não sei, né? Mas quando eu comecei era assim, eu mexia aqui, sentia ali, mexia aqui, sentia ali. Porque tava tudo. Parecia que era um saco de osso, assim, ó, tudo misturado, né? Sem. Como é que você sente em relação a como seus pais lidavam com você com atividade física? Tipo, eles incentivavam, eles eram exemplos como praticantes de atividade física? Como é que você vê isso? Não, eu não tive muito exemplo em casa, não. Né? Meus pais sempre foram mais de trabalhar, resolver outras questões, né? E
eu acho que assim, eu tinha bons resultados na escola como aluna, né? Então, acho que isso satisfazia um pouquinho ali as expectativas de pais, sabe? Certo. Porque eles sabiam que eu não ia ser nunca a melhor jogadora de nada, né? Acho que eles até percebiam ali na maneira de brincar. Poxa, quando você eu não vai dar conseguia uma medalha vencer. nas Olimpíadas pra Não, gente? talvez umas Olimpíadas, sei lá, de língua portuguesa, de história, mas de Mas de outras. matemática. Nunca nem ganhei brinquedos relacionados assim a esporte, sabe? Então, não era muito minha praia, não. E quando eu tentava, eu me machucava. Os meus joelhos são todos marcados de queda de bicicleta. Eu não aprendi a nadar até hoje. Então tem, assim, algumas coisas que, né, ficavam na minha cabeça. Olha, mas é assim. E como você chegou aqui na academia? Tipo, o que te levou pra musculação, pro treino de força? Bom, eu acho que a idade tá chegando também, né? Eu parei de fumar, e aí quando eu parei de fumar, as coisas ficaram muito gostosas, aí eu comecei a comer bastante. E aí, de fato, eu tenho essa preocupação mesmo, né? Tô ficando mais velha e eu quero ser uma pessoa independente, como eu sempre fui. O treino também é uma maneira que eu busquei de melhorar as minhas questões com ansiedade, com a saúde mental, né? Porque eu faço meus tratamentos, terapia, tomo remédio, e o treino para mim hoje é um complemento aí dessa minha qualidade de vida, de dormir bem, né? Que de fato muda a vida da gente, sabe? Muda muito tua disposição, foco. É muito interessante, né? Eu falo que eu me tornei a pessoa que eu nunca imaginei na vida, né? Que é aquela que fala, gente, vai treinar, vai treinar, vai treinar. Era pra ser tanto Porque tempo. sim, exatamente. Eu me tornei a testemunha do treino, sabe? Porque eu sei, na teoria todo mundo sabe, né? Mas eu acho que de fato não é todo mundo que consegue encarar. É. Mas acho que facilita também que por você estar na área da psicologia, você sabe dos benefícios, né? Sim. Então aí você já tem essa consciência, não, pera, então é o que eu tô aplicando, é o que eu falo para os meus pacientes, então vou aplicar para mim, né? Foi meio que nessa linha que você vou entrar nessa academia. Vai, agora. Não, assim, tem isso, né? Mas é que tem muita coisa que a gente sabe ali na teoria e tudo mais, mas quando você tem a experiência, é outra coisa. Por isso que, exatamente na psicologia, para a gente atender alguém, a gente tem que ser também atendido, né? Você também passa por esse processo. Então, acho que passar pela experiência e perceber mesmo o bem-estar. Eu sei toda a teoria de que o exercício físico faz bem, libera tal coisa ali, melhora o humor, isso a gente sabe. Mas você perceber isso no seu corpo é totalmente diferente. Né? Assim, então, eu acho que o que eu vim buscar mesmo foi bem-estar, saúde mental, qualidade de vida, sabe? É isso. Mas o que eu quero perguntar exatamente é, por exemplo, você veio atrás da academia ao ter essa consciência ou alguém te convidou? Qual foi a porta de entrada para a academia? Tá. A porta de entrada foi o meu médico, comecei com o médico, assim, falando, e aí, né? Você para de fumar, tá bom, mas... Ok, você tá feliz, tá mal. Vamos colocar um negocinho a mais? Foi o médico então. Aí, o indicação médico, médica, né? minha psiquiatra também insistiu muito, falou que ia me ajudar. A questão do sono, que era uma demanda, porque assim, eu não queria tomar remédio pra dormir, entendeu? Eu acho que eu poderia tentar outras formas, né? Eu não sou contra remédio, eu até tento tomar alguns, mas eu acho que a gente pode buscar de outras maneiras, né? E eu tinha algumas alterações, começo de colesterol, eu tava muito acúmulo de gordura abdominal, e como eu te falei, né, os alimentos eles têm mais sabor quando você para de fumar, né, então não é a questão de aumento da ansiedade, é que tudo fica muito mais gostoso. Você aprecia mais sabor, né? Nossa, muito bom, e aí eu comecei a comer muito, e precisava de uma outra forma aí pra queimar. Porque eu nunca fui de ganhar beijos, mas, né? Você fica ali sentado, não trabalha sentado o dia todo, assim. Esse é um benefício também, a questão da postura, né? Melhor qualidade ali no meu trabalho, isso ajudou bastante também. Bom, você acha que se os seus pais tivessem te incentivado antes, você teria começado a praticar até essa rotina mais cedo? Com certeza, com certeza. Eu acho que
o exemplo, ele é fundamental, né? Eu vejo assim, eu tenho filho, eu não tive essa cultura de trazer para ele desde criança, mas eu percebo o quanto ele é aplicado a coisas que eu mostrei para ele que eram importantes, né? Então, eu acho que se a gente tem, que não seja o exemplo, porque às vezes a pessoa não tem nem condição física para isso, mas um incentivo, sabe? Assim, o mostrar que não é só a competição, não é o futebol só no futebol, ganhar, perder, né? O quanto é importante também a gente se movimentar aí e ter essa relação com o corpo, né? E às vezes não é que não é possível não, né? Dá pra ver qual prática é, ver quais que você gosta e como é que dá pra ser adaptada, né? Sim, sim. Dá pra ir, dar um jeitinho, né? As coisas. Estamos finalizando a entrevista. Você tem alguma mensagem que você gostaria de passar pra quem tá ouvindo? Gostaria de dizer que quem não começou, comece. Não espere a segunda-feira, não espera janeiro, não espera o médico te dar um enquadro como o meu médico me deu, porque é algo que vai te trazer um benefício. Não é agora, não adianta que esse pessoal falar projeto verão, projeto sei lá o quê. Projeto Carnaval! É um tijolinho que você vai pondo ali, aí você vai construindo toda uma base e a gente tem que aproveitar esse processo, que ele é gostoso também, né? Então, assim, uma coisa que eu penso que eu gostaria, né, de passar para todo mundo é que se um dia você tiver com preguiça, cansar ou tá chovendo, qualquer questão que te impeça de treinar, lembra que quando você sai do treino, você sempre sai melhor. Não tem um dia que eu me arrependo, sabe? Assim, quando eu saio, eu sempre saio melhor. Então, isso ajuda, né? Mais um tijolinho que a gente põe ali. E amanhã você vai ficar muito feliz de ter vindo hoje, né? Então, é isso. Muito obrigada por ter participado. Foi uma honra ter te entrevistado aqui. Tá, obrigada a você pelo convite. Apesar de estar morrendo de vergonha, né? Mas, enfim. Tá aqui natural, aqui na fala. Super natural. Tá certo. Não tá nem travando. Não, tá. Só que dentro eu tô Tá de menos. Tchau. Pra mim, pode ficar bem confortável, tá? Não tem como. Não vou. Não, eu tô falando de boa. Pode ficar confortável de não se. Não ficar comigo na câmera. Pode olhar pra mim e conversar mesmo. Tá bom. Eu falei isso, mas não pedi pra você se apresentar.